Olha só, nessa segunda parte vou falar para vocês sobre ionização. Na última aula nossa, eu falei que o átomo ele pode doar, né, ou receber elétrons. Quando esse átomo ele está carregado positivamente ou negativamente, graças à doação ou à recepção de um elétron, né, eu digo que houve uma ionização. Por quê? Porque esses átomos eles se tornaram íons, eles se tornaram carregados eletricamente, positivamente ou negativamente. Então, ionização é quando o átomo ele doa ou recebe elétrons. Se ele doa elétrons, ele se torna um cátion, ele fica carregado positivamente. E se ele recebe um elétron, ele vira um ânion, ou seja, ele fica carregado negativamente. Olha só, então eu trouxe uma ligação aqui entre dois elementos, ó, o alumínio, que tem número atômico igual a 13, e o oxigênio, que tem número atômico igual a 8, para eu demonstrar para vocês como que ocorre essa doação de elétrons, né? E como que fica a configuração eletrônica após a reação entre esses dois, certo? Olha só, antes de nós fazermos aqui a configuração iônica, né, de como vai ficar essa reação, nós vamos fazer a distribuição eletrônica aqui, ó, que eu expliquei para vocês na última live e para a gente ver se vocês entenderam direitinho, ó. Então o alumínio ele tem 13 elétrons, ó, 13 prótons e 13 elétrons. Nós vamos distribuir esses elétrons aqui, certo? Ó, o número 1, este número 1 aqui, pessoal, ele representa a camada K, certo? É o nível 1, camada K. Esse número 2 representa o nível 2, camada L. Esse número 3 representa a camada M, certo? Então o alumínio ele tem os seus elétrons distribuídos em 3 camadas, ó, camada K, camada L e camada M. Já o oxigênio, ó, ele tem aqui, ó, o 1 que representa o nível 1, camada K, e possui o 2 que o nível 2 que representa a camada L, certo? Então o alumínio distribui os seus elétrons em 3 camadas e o oxigênio distribui os seus elétrons em 2 camadas. Vamos fazer a distribuição aqui então, ó. O subnível S, o número máximo de elétrons que ele comporta são 2 elétrons. Então 1s2. Ó, 2s, falei que o S só comporta o quê? 2 elétrons, certo? O segundo subnível aqui é o do subnível P. O número máximo de elétrons que ele comporta são 6 elétrons. 3s2, ó, por quê? Porque o subnível 2 só comporta 2 elétrons. E 2p1. Por que 2p1? Ó, porque qual que é o número atômico do alumínio? Não são 13? Então 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 1, 13, certo? Então olha só. A distribuição eletrônica do alumínio ficou 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 2p1. Vamos fazer a distribuição eletrônica do oxigênio agora, ó. 1s2, né? Porque o subnível S só comporta 2 elétrons. 2s2, porque o subnível S só comporta 2 elétrons. E 2p4. Por que 2p4? O número atômico do oxigênio não são 8? Então ele tem 8 prótons e 8 elétrons. Ó, 2, 4, 8 elétrons. Certo? Beleza, então fiz a distribuição aqui. Ó, observe o seguinte, ó, que eu tenho aqui, ó, do oxigênio 4 elétrons na camada de valência, que é a camada mais externa, ali, mais energética. E aqui eu tenho 1 elétron, né, na camada mais externa e 2 elétrons na segunda camada mais externa. Então aqui eu tenho 4 elétrons do oxigênio e aqui eu tenho 3 elétrons do alumínio, certo? Esses elétrons eles estão doidos para reagir, né, ou para serem doados ou para serem recebidos. Quem tem mais elétrons aqui, ó, é o oxigênio, né? O oxigênio ele tem 4 elétrons na sua última camada. Então a tendência dele é receber elétrons para parecer com um gás nobre, né? Para ficar com a configuração de um gás nobre. Ou seja, para completar sua última camada eletrônica com um total de elétrons possíveis. Certo? Aí eu vou fazer o seguinte, vou mostrar para vocês como que ocorre essa ligação iônica, né? Entre o alumínio e o oxigênio. Ó,
Observe que o oxigênio ele tem 4 elétrons e o alumínio ele tem 3 elétrons. Então a tendência do oxigênio é receber e a tendência do alumínio é doar esses elétrons, né? É doar porque se ele doar esse 1 elétron aqui da camada do subnível P e esses 2 elétrons do subnível S aqui, ó, ele vai ficar com 6 elétrons na última camada, ou seja, ele vai ficar parecidíssimo com o gás nobre, né? Então ele vai ficar se sentindo, né? Então vamos lá, vamos fazer essa distribuição então. Como que ocorre essa ligação iônica? Ó, esse alumínio aqui, pessoal, ó, ele vai doar esse elétron para o oxigênio, certo? E aí o oxigênio, como ele tem aqui, ó, 4 elétrons, né? Ele vai receber mais um elétron e ele vai ficar com 5 elétrons ali na última camada, certo? Beleza. Olha só. Em seguida, então ele ficou com 5, né? Completou os 6 aqui, ó, que o alumínio possui aqui, ó. Não completou, né? Então o alumínio ele vai doar mais um elétron aqui, ó, pro oxigênio, né? E aí o oxigênio vai ficar com 6. Olha só, ele não tinha 4 elétrons aqui, ó. Ele completou o subnível P, ó. O número máximo de elétrons que o subnível P possui são 6. Então ele ganhou 2 elétrons aqui do alumínio e ficou com 6, ó. Né? Maravilha, né? Completou aqui o subnível e ficou, ó, sensacional. Só que o alumínio ainda possui um elétron disponível ali. O que ele faz? Ele doa esse elétron para o outro oxigênio aqui, ó. Para quê? Para que esse oxigênio também complete, né, o subnível P com 6 elétrons. Só que aí esse oxigênio aqui ele ficou apenas com 5 elétrons. Então esse outro alumínio aqui, ó, ele vai doar, né, doar mais um elétron aqui para esse oxigênio. E aí o que acontece? Esse oxigênio, esse segundo oxigênio vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, vai completar o número de elétrons totais aqui do subnível P. Só que ainda sobraram 2 elétrons aqui desse alumínio. O que ele faz? Ele doa esses 2 elétrons. Ele doa esses 2 elétrons para esse outro oxigênio aí, ó. E aí, o que aconteceu? Esse alumínio, ó, ele doou esses 3 elétrons que ele tinha aqui e ficou com o último subnível completo com 6 elétrons aqui, ó, que é o número máximo que o subnível P comporta de elétrons. E o oxigênio, ó, ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Todos os 3 oxigênios ficaram aqui, ó, com 6 elétrons também no último subnível aqui no subnível P. Ou seja, todo mundo ficou com o subnível completo de elétrons, né? E aí, ó, através dessa distribuição aqui, eu posso escrever, ó, a fórmula, ó, Al2O3. Por que Al2? Porque eu tenho um átomo, 2 átomos de alumínio e tenho 1, 2, 3 átomos de oxigênio, certo? Eu posso representar isso aqui ainda de outra forma, ó. Eu posso representar assim, ó. O alumínio, presta atenção. O alumínio, pessoal, ele doou, tá vendo, ó? Ele doou seus elétrons aqui, certo? Então o alumínio, como ele doou os elétrons, ele vai ficar carregado positivamente. E o oxigênio vai ficar carregado negativamente. Ou seja, o alumínio ele vai passar a ser um cátion e o oxigênio vai passar a ser um ânion, certo? Então eu tenho o Al, o alumínio se torna um cátion e o oxigênio se torna um ânion.